Bem-vindos ao canal Notícias do Corinthians e aqui você terá todas as notícias em primeira mão. Mas antes de qualquer coisa, já vai deixando o seu like, se inscrevendo se você ainda não é inscrito e bora lá pro vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque o jogo contra o Galo tem zaga reserva e a escalação com novidades. E o Atlético Mineiro, como é que chega? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, tem que apagar aquela imagem do clássico diante do Santos na Vila Belmiro, isso todo mundo sabe. Então a postura ela tem que ser diferente e a escalação vai ser também. Diante da torcida, Neoquímica Arena, buscando uma segunda vitória consecutiva, depois da vitória sobre o Mirassol. E, acima de tudo, um bom resultado para subir na tabela. Os dois times têm a mesma pontuação. Estava olhando aqui, o Corinthians é o 13º ao final da rodada, 28, agora vai começar a 29, 33 pontos. O Atlético Mineiro, 14º, 33 pontos. Mas o Galo tem um jogo a menos. O Galo vem de 2 jogos sem derrota, mas uma vitória contra o Sport, que é o lanterna da competição, dentro da Arena MRV, um 3-1, e depois o clássico contra o Cruzeiro, que terminou empatado em 1-1. Esses 2 jogos o Galo não perdeu, mas vivia até então uma instabilidade muito grande no campeonato, e a tabela mostra isso. Embora tenha um bom time, Eu vou colocar a projeção de escalação aqui para vocês terem uma ideia, e, cara, é impressionante como o Atlético está nessa condição. Tanto que o Cuca acabou deixando o time, o São Paulo chegou, emendou uns 6, 7 jogos sem conquistar uma única vitória, mas tem um confronto importante pela Copa Sul-Americana na semana que vem, na terça-feira, e esse jogo contra o Corinthians ele já é uma emenda, Tanto que a delegação viaja para São Paulo, treina no domingo em São Paulo e embarca para Quito para encarar o Independiente Del Valle. Então, o São Paulo ele vai ter que entender que time ele vai escalar contra o Corinthians, pensando também na Sul-Americana. Não acho que ele vá de reservas. Existe uma possibilidade do Hulk ser titular, mas o Hulk não estava jogando os últimos jogos, estava sendo preservado. Então, assim, cara, a projeção do Galo ela é bem interessante aqui. Olha só. O Everson no gol, Saravia na direita, o Vitor Hugo e o Alonso, o Júnior Alonso, que voltou da data FIFA, os 2 zagueiros, e o Guilherme Arana, que os corintianos conhecem, na lateral esquerda. O meio de campo com o Alan Franco, o Fausto Vera, que também os corintianos conhecem bem. Aí você pode ter ou o Igor Gomes ou o Bernard, com o Gustavo Scarpa, o Hulk e o Rony. O Dudu ainda corre por fora. Cara, tem bons valores aqui, tá? Rony, Hulk, Scarpa, Dudu, Igor Gomes, Guilherme Arana, o goleiro Everson, são bons jogadores. Mas assim, talvez o foco esteja dividido. Exatamente pensando nessa Sul-Americana e vai entender o que está acontecendo com o Galo, Não sei se é um desgaste de alguns jogadores mais rodados ali, com, enfim, problemas financeiros, que não é exclusividade do Corinthians, atinge o Atlético Mineiro também. Enfim, o fato o Corinthians precisa vencer. E para vencer, vai ter novidades no time. Já falei aqui que a tendência no vídeo anterior, é de que o Memphis e o Garro sejam titulares, e aí o Dorival Júnior mais uma vez terá o seu trio. Teve por alguns minutos no segundo tempo do jogo contra o Santos, num contexto completamente difícil, diferente, porque estava tomando 3-0, aí tinha feito um gol ali com o Ranieri, então 3-1 correndo na subida, fica mais difícil. Agora não, a tendência é que eles comecem. Eles entraram bem, com dinâmica, acho que o Memphis não tem mais desculpa também, tem que entrar, dar conta do recado, e o Rodrigo Garro entrou até com uma intensidade de jogo, para quem estava um mês parado, interessante na Vila. Acho que na sequência é possível que eles sejam mais preservados, porque a gente sabe, fica um tempo parado, volta, emenda uma sequência 2, 3 jogos, para não estourar, você tem que tomar esse devido cuidado. O bom é que o Corinthians tem tempo para fazer isso, visando a Copa do Brasil lá só no final do campeonato, mas também não pode descuidar muito do Brasileirão. Houve um ingrediente novo aí, cara, que a gente precisa colocar, mesmo que eu não entenda como um risco tão grande. Mas o Vitória ganhou o clássico contra o Bahia e ele diminuiu a distância dessas equipes que estão fora do Z4 para a zona do rebaixamento. Porque o Vitória ele foi a 28 pontos e o Corinthians agora tem 33. São 5 pontos de distância. O Vitória estava a muito uma pontuação maior, né? Tava 8 pontos de distância. Agora está 5.
E o Vitória vai pegar o Santos na segunda-feira, na Vila Belmiro. Acho difícil que ganhe, até porque o Santos está embalado. Mas se ele ganhar, a distância diminui mais ainda. E acho que o Vitória tem um jogo a menos também. Deixa eu ver. Não, o Vitória já fez 28, assim como o Corinthians. Tá. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? O Z4 ele estava definido. E eu acho que ainda está. Mas o Vitória gerou esse ingrediente novo, de um time que está perto de sair. Faltando 10 rodadas, ele ainda tem chances matemáticas. Então não dá para vacilar. Esse é o recado que eu quero passar. Não acho que tenha risco. Acho que tem equipes que estão correndo mais risco do que o Corinthians, que é o caso do Inter, que é o caso do Santos, né, que está ali, que não pode vacilar e que enfrenta o Vitória agora. Mas, repito, não dá para vacilar. Nesse jogo contra o Galo, o Corinthians tem algumas novidades, além dos jogadores que voltam, né? Começando como titulares, né? O Memphis e o Garro. E a tendência é que seja o trio. O Guinegão corre por fora, né? Então daqui a pouco, se ele quiser deixar o Memphis no banco para fazer um ataque Yuri e Guinegão, não acho que ele vai fazer isso. Acho que o Dorival, até jogando em casa para dar uma resposta no clássico e pela pressão que está sofrendo o Memphis por jogar na seleção da Holanda e não no time, eu acho que ele vai colocar e vai dizer, é com vocês, resolvam essa parada. Vai botar nos cascudos. Eu acho que é isso que vai acontecer. Mas, enfim, é só uma projeção aqui. E também o André Carrilho deve estar no banco de reservas para poder ser uma alternativa no segundo tempo. O André Ramalho está fora. Não conseguiu se recuperar a tempo e isso é um problemaço. Porque o Gustavo Henrique está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e, diante disso, o Dorival Júnior vai ter que escalar uma zaga reserva. Trata-se do João Pedro Choca, ok, vem entrando, dando conta do recado, seja linha de 4, 3 zagueiros, ele vem correspondendo. O problema é que ou você aposta no Kaká ou no Félix Torres. Eu acho que ele vai de Kaká. Eu acho que na hierarquia, o que menos comprometeu, putz, que duro falar isso, hein, é o Kaká. Claro que ele pode usar o Angileri ou o Ranieri improvisado, mas eu não acredito que ele vai fazer isso. Acredito que ele vai fazer 2 zagueiros, tá? E baixar o Ranieri como um híbrido ali, como um terceiro zagueiro volante e povoar o meio de campo com Maicon, Bidon e Garro. É isso, né? O Ranieri, sendo esse primeiro homem, baixando para terceiro zagueiro, com Maicon, Bidon e Garro, Memphis e o Yuri Alberto. Acho que esse vai ser o time do meio para frente. Mateuzinho e Bidu, que está de volta também nas alas, e o Choca e o Kaká entre os zagueiros, com o Hugo Souza, que também retorna no gol. Esse deve ser o time do Corinthians. Repito, pode ter uma ideia de um Angileri ali, mas o Angileri joga mais numa linha de 3, né, fazendo aquele lado esquerdo. Como zagueiro, ele não testou. Ele não testou o Angileri numa linha de 4. O Ranieri, sim, baixando para terceiro zagueiro. São as possibilidades. Agora me preocupa muito. Não pelo Choca, né? Mas pelo parceiro dele. Porque o Kaká ou o Félix Torres realmente eles comprometeram demais esse ano. Mas não tem muito o que fazer. Não tem muito para onde correr. É um jogo importante, é um jogo necessário e o Corinthians precisa, acima de tudo, mudar a sua atitude. A partida diante do Santos ela está na retina do torcedor, como algo a não se fazer. Esse jogo contra o Galo precisa mostrar algo completamente diferente. Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Depois do jogo, tem live aqui. Te espero. Até lá. Tchau! Escalação do Corinthians. André Ramalho está fora, e Timão terá zaga reserva contra o Atlético Mineiro. O zagueiro André Ramalho está fora do jogo de sábado, contra o Atlético Mineiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como o Corinthians também não poderá contar com Gustavo Henrique, suspenso, a equipe terá uma dupla de zaga reserva para o duelo na Neoquímica Arena. André Ramalho está na reta final da transição do departamento médico para os gramados, mas ainda não recuperou a melhor forma física. Por causa disso, o zagueiro será desfalque por mais uma partida. Sua última aparição pelo Corinthians foi no dia 21 de setembro, contra o Sport, no Recife. Sem os 2 titulares da posição, o técnico Dorival Júnior será obrigado a fazer mudanças. A tendência é de que a linha de zaga seja formada por João Pedro Checa, titular contra o Santos, e por Kaká. O equatoriano Félix Torres corre por fora na briga por uma vaga entre os titulares. O defensor voltou da data FIFA,
treinou normalmente nesta semana, mas não entra em campo há mais de 2 meses. Além dos 2 zagueiros, o Corinthians também não terá o atacante Vitinho na lista de relacionados para o jogo contra o Atlético Mineiro. O jogador operou o joelho e está sob os cuidados do departamento médico. O provável timão para o duelo é Hugo Souza, Mateuzinho, Tcheca, Kaká e Bidu, Maicon, Ranielli, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Memphis, Gui Negão, e Yuri Alberto.